Boa noite, igreja. A paz do Senhor para todos. Digam glória a Deus. Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 35. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quando você chegou aqui, o Rei dos Reis já esperava por você, amém? Talvez você acredite que veio para cá porque alguém convidou você, ou por algum outro motivo. Mas eu quero te dizer que você veio porque Jesus marcou esse encontro com você. E o Espírito Santo está esperando você há tantos anos para te dar um abraço que tem poder de mudar a minha e a sua vida, amém ou não amém? Marcos capítulo de número 5, versículo de número 35. Quem achou, diga amém. Podemos ler? Sim ou não? Sim. Se o seu irmão do lado não achou, ajude ele, por favor, com muito carinho. É um princípio do servir. Maior é o que serve do que aquele que simplesmente será servido. Vamos ler, diz assim, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Que notícia! Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Olhe para o seu irmão, diga: não temas, crê somente. De novo, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. E os que choravam e os que pranteavam eram muitos. Ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou-lhes que dessem de comer a menina. Digam todos glória a Deus. Se assente com muito carinho em nome de Jesus. Quando nós lemos Marcos, capítulo de número 5, do versículo 35 em diante, nós conhecemos aqui a ressurreição da filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Talvez um homem que dedicava a sua vida a cuidar das coisas de Deus, mas um homem que no momento de maior dificuldade, ele não ouviu dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus companheiros, que era para continuar acreditando. Ele ouviu de Jesus, porque aqueles que vieram até ele disseram assim: ó, não incomoda mais o mestre, porque a menina morreu. E aí nenhum de nós estamos prontos para recebermos notícia ruim, porque dói. Toda notícia ruim ela dói. Toda notícia ruim ela traz a você um abalo emocional, espiritual e muitas das vezes físico. As pessoas não estão prontas para lidarem com guerras, para lidarem com a miséria, para lidarem com a pobreza, para lidarem com a perda, porque a perda é algo muito ruim, principalmente de suportar. Só que eu imagino Jairo entendendo, quando ele está diante de Jesus: eu encontrei a solução. Eu encontrei aquele que pode trazer vida, aquele que pode salvar, aquele que pode restaurar a vida dela. Mas aí, para toda a esperança que você tem, existe uma palavra que vai te puxar para trás. Existe uma palavra que vai tentar
mostrar a você que não vale a pena ter fé. Existe uma palavra que vai tentar fazer com que você acredite que nem Jesus pode solucionar os problemas. E aí eu imagino Jairo alegre diante de Jesus, porque afinal de contas ele tinha encontrado aquele que a fama demonstrava o milagre. Mas aí chegam sempre aqueles que são os portadores da notícia ruim. E aí alguém chega diante dele e diz assim: não incomoda mais o mestre, porque a menina morreu. Aí eu imagino o que passou dentro do coração daquele homem. E agora, o que fazer? Só que Jesus, conhecendo o coração dele, sem acudir a tais palavras, a diferença não é o que você ouve. O problema não é o que você ouve, é o que você guarda dentro do seu coração. Porque alguém vai olhar para você e vai dizer assim: você não vai conseguir. Aí Jesus não pega esta palavra e transforma em verdade. Pelo contrário, ele olha para você e diz assim: sim, vai acontecer, vai dar certo, você pode, você é alguém. Ainda que as palavras sejam diferentes disso. Aí chega aquele homem diante de você, aquela mulher, o pai, a mãe, o irmão, e ele é o único que não acredita nos seus sonhos. Porque José foi assim. Até o pai de José, que o amava muito, em algum momento disse: José, está errado. Sonhar que nós nos prostraremos diante de ti está errado, José. Mas José sabia que os sonhos dele eram gerados de Deus para o coração dele. Talvez você tenha muitos sonhos hoje, talvez você carregue sonhos dentro de você, mas na expectativa, quando você olha e quando você tem uma visão natural, não tem como se cumprir, não tem como acontecer. Mas nós não podemos viver pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Nós vivemos por aquele que morreu na cruz por nós. Ele gera o milagre, Ele transforma, Ele traz à existência aquilo que não existe. Tem uma música que diz assim: você chorou, você sorriu. É assim, Alice, sabe? Você pediu? Meu Deus, eu canto muito mal. Como é, Alice, sabe? Sabe? Vai, só um pouquinho, vai. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, insistindo na resposta. É mais ou menos assim que acontece. Você insiste, você precisa de algo, mas no fundo você não tem certeza que aquilo vai acontecer, porque o mundo, ele é um complexo de negatividade. Ele é um complexo de levantes contra aquilo que Deus tem para mim e para você. Sempre vai ser assim. É por isso que você muitas das vezes não entende por que as pessoas da sua própria casa se levantam contra você. Mas eu quero te dizer nessa noite: aqueles que se levantam contra você, eles estão sendo instrumento de Deus para te edificar e te estruturar, crescer cada dia mais. Porque imagina quando Jesus chega nessa casa, a Bíblia diz que tinha muitas pessoas reunidas, chorando, pranteando. E muitas dessas pessoas elas eram pagas para isso. Só que quando Jesus entra naquela casa, Jesus, esse homem que você ama tanto, esse homem que você serve, esse Deus que você adora, quando entrou naquela casa e disse assim: a menina não está morta, mas dorme. A Bíblia diz que riram dele. E aí, Jesus poderia ter pego a menina, colocado no lugar onde todos estavam chorando, para orar por ela e ressuscitá-la. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque existirá pessoas que muitas das vezes estão ao seu redor, que elas não poderão ver o milagre, porque elas não acreditam no milagre que Deus tem para você. Aí Jesus precisou levar para dentro do quarto só quem acreditava no milagre: Pedro, Tiago, João, a mãe, o pai e ele. Esses acreditavam no milagre. Esses sabiam que a menina não estava simplesmente morta, mas já tinha ressuscitado, porque o mestre entrou dentro daquela casa.
Com os olhos da fé, o seu casamento já foi restaurado. A doença já foi embora. A libertação já aconteceu. E você deve ver o que Deus tem. Mas com os olhos naturais, você ainda continua sofrendo. Eu não quero olhar com os olhos naturais. Porque se eu olhar com os olhos naturais, nada vai acontecer. Nada vai ser diferente. Tudo vai acontecer da mesma maneira que está prevista pelo homem. Só que Jesus, Ele faz diferente, sabe por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que veio para desfazer as obras do diabo. E aí de repente, tomando pela mão, disse: Talita cumi. Olhe para o seu irmão do lado, diga assim: Talita cumi. Diga bem alto: Talita cumi. Ou seja, menina, eu te mando, levanta-te. Levanta-te. Às vezes, para o milagre acontecer em você, não é necessário que você simplesmente tenha que ver o milagre acontecer. É necessário que você se levante. A mulher fala, a Bíblia fala de uma mulher que sofria 18 anos com um espírito que a mantinha encurvada. E aí no dia em que ela encontrou Jesus, que Jesus a libertou, essa mulher percebeu que assim como Moisés levantou no deserto uma serpente de bronze, para que todos aqueles que fossem picados por alguma serpente olhassem e fossem curados, Jesus foi levantado, para que a todo aquele que olhe para Ele seja transformado. Senhor, eu elevo os meus olhos para o monte. Eu quero que meus olhos estejam em Jesus. Porque enquanto as pessoas olham para você e dizem assim: se prepare porque tudo está muito difícil e não tem saída, as coisas não vão mudar. Aí Deus olha para você e diz assim: não vai mudar para quem não está comigo, porque aquele que anda comigo é diferente. Porque você anda no reino dos céus, você come do reino dos céus, você se alimenta da mesa do rei. Se alimentar da mesa dele é diferente, sabe por quê? Porque o meu coração, ele se envolve com aquilo que alguém um dia falou, mas o meu espírito se envolve com Jesus, que sempre irá falar. E aí quando o meu coração, a minha alma, ela determina o que o meu espírito vive, aí é diferente. Aí você vai viver segundo aquilo que todos falam. Mas quando o seu espírito ouve o que Deus tem, tudo muda. Porque você ouve e vive segundo o que o Espírito Santo de Deus fala. Por isso que a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração. Quando Ele falar, quando você ouvir aquilo que Ele tem para falar, abra o seu coração para a voz de Deus e se relacione com Ele todos os dias. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou-lhes que desse de comer a menina. Milagre é algo bom, é algo muito lindo, amém ou não amém? Jesus é maravilhoso, amém ou não amém? Mas sabe por que Jesus pediu para dar de comer a essa menina? Porque você pode receber milagre hoje, e você vai receber o milagre hoje, mas você precisa se alimentar. E não é de comida, você precisa comer do pão vivo que desceu dos céus. Aquele que todos os dias, ao acordar, está lá esperando você para começar a ter um dia de relacionamento contigo.